Olá pessoal, vamos lá para mais uma aula de matemática, onde nós vamos dar continuidade ao nosso assunto de números inteiros, certo? Então, a gente já aprendeu na adição, subtração, multiplicação e divisão. Agora nós vamos ver na potenciação e na radiciação. Porém, na radiciação a gente vai ver apenas nas raízes quadradas, ok? Então, vamos lá, né? De início, a gente vai ver aí primeiro na potenciação. Bom, nós já vimos como uma potência é formada, que é formada pelo expoente e pela base. O expoente, ele indica quantas vezes eu vou multiplicar a base por ela mesma, tá? Ok? Muito bem. Então, a gente já sabe que uma potência ela é formada dessa maneira, né? Então vamos lá aplicar a uma questão para ver como é que a gente pode calcular. Nós sabemos já do jogo dos sinais também, né? Onde menos com menos é mais com mais é mais, menos com mais é menos e mais com menos é menos. Então, sabendo de todas essas informações, agora vamos usar aqui na questão. A questão diz o seguinte: usando essa definição, qual é a definição? Essa aí de cima, que está aí perto desse exemplo aí de potência, que diz que A pertence a N e N tem que ser maior que 1. Ou seja, a questão está dizendo que o meu resultado ele tem que ser maior que 1 para pertencer aos números inteiros. Por quê? Porque o zero ele é neutro, ele não possui sinal. Então, a partir de 1 aqui, eu vou poder dar um sinal negativo ou positivo. Então, tem que ser sempre, gente, o resultado maior que 1 para pertencer aos números inteiros, certo? Então, vamos lá. Aí, a primeira questão, né, a letra A, diz o seguinte: mais 1 elevado ao quadrado. Como é que eu vou fazer? O primeiro passo é resolver a potência. Qual a potência? 1 ao quadrado. 1 elevado a 2 vai dar 1. Por quê? Porque 1 vezes 1 é 1, né? E agora, como é que eu vou fazer para dar o sinal ao meu resultado? Eu vou observar, gente, o expoente. Então, o expoente aí, ele é positivo, ele é par ou ele é ímpar? Ele é par. Então, se o expoente for par, o meu resultado ele vai ser positivo. Na letra B, nós temos menos 1 elevado ao quadrado. Então, 1 elevado ao quadrado, eu sei que vai ser 1. O meu expoente, ele está positivo, ele é ímpar ou par? Ele é par. Então, se é par, o meu resultado é positivo. E assim, gente, sucessivamente. Aí nós temos elevado a 4, então 4 é par, então meu resultado é positivo. Aí, no caso, a letra H, nós temos menos 1 elevado a 3. Então, 3 é ímpar, então meu resultado vai ser negativo, certo? Menos 1 elevado a 5. Então, o meu resultado vai ser negativo, né? Porque o sinal aí é de menos 1. A letra L também, menos 1 elevado a 7. Então, minha resposta vai ser menos 1, porque o 7 é ímpar. Ok, então é bem simples, gente. Eu vou observar o meu expoente para poder dar o sinal ao meu resultado. A segunda questão diz o que é que você pode notar. Então, a gente pode notar que quando o expoente ele é par, né, a minha potência vai ter um número inteiro positivo. E quando o meu expoente for ímpar, o sinal do resultado vai depender do sinal da minha base. Se minha base tem um sinal negativo, então vai ser negativo. Se tem um sinal positivo, então vai ser positivo, ok? Muito bem. Agora vamos lá para os casos. Nós temos duas situações, ok? A primeira é quando o expoente é um número par. Então, quando é um número par, gente, o resultado ele vai ser sempre um número inteiro positivo. Aí nós temos 4 situações. Mais 2 elevado ao quadrado. Então, o que a gente vai fazer? Vamos calcular aí a potência. 2 elevado ao quadrado vai dar
4. E eu vou dar o sinal aí de positivo, porque o meu expoente é positivo. Segundo caso, menos 2 ao quadrado vai dar 4 positivo. Por quê? Porque o meu expoente é positivo. 2 elevado à quarta potência vai dar mais 16, porque possui um sinal positivo. E o último caso aí, menos 2 elevado à quarta potência vai dar mais 16, porque tem um sinal positivo. Então, quando o expoente ele for um número par, a potência sempre vai ser um número inteiro positivo, ok? Muito bem, vamos lá para o segundo caso. O segundo caso é quando o expoente ele é ímpar. Aí nós temos 6 situações. Aí, a primeira situação, onde nós temos mais 2 elevado ao cubo. A resposta vai dar mais 8. Por quê? Porque o expoente, né, ele depende, o expoente no caso aí é 3, né? Então o resultado ele vai depender aí do sinal da base. Então, apesar do expoente ser ímpar, o sinal da base é positivo. Então, a minha resposta será positiva. Já no segundo caso, nós temos a base com um sinal negativo. Então, minha resposta será negativa, porque a base possui um sinal negativo e o meu expoente é ímpar, ok? Terceiro caso, nós temos aí mais 2 elevado a 5. Minha resposta será positiva, porque a minha base possui um sinal positivo. Quarto exemplo, nós temos aí menos 2 elevado à quinta potência. Meu resultado será negativo, porque a minha base tem um sinal negativo. Então, apesar de o expoente ser ímpar, o que vai dizer se o meu resultado é positivo ou negativo vai ser o sinal da base, ok? Muito bem. Aqui embaixo nós temos outro exemplo, né? Aí nós temos mais 7 elevado ao cubo. Então, é 7 vezes 7 vezes 7. Então, o resultado aí vai ser positivo, porque a minha base tem um sinal positivo. Segundo exemplo aí, nós temos menos 2 elevado à sétima potência. Meu resultado vai ser negativo, porque o meu expoente é ímpar e minha base possui um sinal negativo, ok? Gente, e o último caso aí é bem simples. Toda vez que eu tiver qualquer número elevado a 1, vai dar ele mesmo. Mais 9 elevado a 1, mais 9. Menos 8 elevado a 1, menos 8, ok? Muito bem. Agora vamos lá para as propriedades. Então, na potência, nós temos aí 4 propriedades, certo? Nos números inteiros. A primeira propriedade é o produto de potências de mesma base. Quando as potências elas possuírem a mesma base, eu vou somar os expoentes. Então, o que aconteceu aí, ó? Eu somei o 3 mais 6. Então, ficou mais 5 elevado a 9. Outro exemplo aí, nós temos menos 2 elevado a 4 e menos 2 elevado a 6 e elevado a 5. O que eu vou fazer? Vou somar tudo. Vai ficar menos 2 elevado a 15, certo? Eu não vou, gente, multiplicar as bases, não. Eu apenas vou repetir, tá? Segunda propriedade, que é quociente de potências de mesma base. Então, aí já entra a divisão. Quando for divisão, gente, quociente, eu vou subtrair, certo? É o oposto da outra propriedade. Então, aí nós temos mais 6 elevado a 5, dividido por mais 6 elevado a 2. Então, o que eu vou fazer? Vou repetir a base e subtrair os expoentes. 5 menos 2, 3. No segundo exemplo, aí nós temos menos 10 elevado a 8, dividido por menos 10 elevado a 3. Então, o que eu vou fazer? Vou subtrair. 8 menos 3, 5. Terceira propriedade é potência de potência. É a propriedade mais simples que tem, gente.
eu vou apenas multiplicar aí os meus expoentes e vou repetir a base. Então, a base é quem? 10. Então, vou multiplicar 2 vezes 5, 10. Certo, gente? Não é uma potência que tem aí em cima, é uma multiplicação, ok? Muito bem. O segundo exemplo temos menos 8 elevado ao cubo elevado ao quadrado. Então, aí o que vai acontecer? Vou multiplicar. Então, repeti a base, menos 8, multipliquei. 3 vezes 2, 6. Pronto, resolvido. E nossa última propriedade, que é potência de um produto ou de um quociente. Então, se for produto, gente, é uma multiplicação. Então, o que acontece? Eu vou multiplicar, certo? O expoente, certo? Que está dentro e que está fora. Aí, no primeiro exemplo, nós temos mais 6 elevado a 1 vezes menos 5 elevado a 1. Professora, onde é que a senhora está vendo esse 1? Bom, gente, a gente sabe que não aparece o número, então a gente sabe que ele está ali, mas não aparece. Então, o que acontece? A gente vai multiplicar esse 1 pelo 2 que está lá fora. Então, 1 vezes 2 vai dar 2. Então, é 6 elevado a 2. Aí, repete lá, o menos 5. Menos 5 elevado a 1. 1 vezes 2, 2. Então, vai ser menos 5 elevado a 2. E a mesma coisa acontece, gente, no quociente. Tanto em produto ou quociente, a gente vai fazer dessa forma. O menos 10 está elevado a 1. Aí 1 vezes o 3 que está lá fora. Mais 2 elevado a 1 vezes o 3 que está lá fora. Ah, professora, então vamos supor que esteja aí menos 10 elevado a 2, né? Porque o 2 já aparece. Elevado a 2. Então, a senhora que está dizendo que eu vou multiplicar esse 2 que está sendo elevado ao 3 que está lá fora. Exatamente, gente. A gente vai multiplicar o 2 vezes o que está lá fora, certo? Isso acontece com qualquer número, certo? Muito bem, então essas foram as nossas propriedades. Bom, gente, aqui tem uma observação muito importante, que diz o seguinte, que as expressões menos 2 ao quadrado e menos 2 ao quadrado, sem estar no parênteses, elas são diferentes. Então, não é a mesma coisa. Se tiver dentro do parêntese, é uma coisa. Se tiver fora, é outra. Os resultados vão ser diferentes. Então, olha só que coisa interessante. O primeiro caso, que é o menos 2 dentro do parêntese, diz o seguinte, que representa o quadrado de menos 2, ok? Ou seja, quando tem parêntese, eu vou multiplicar os sinais, ok? Então, quando eu tenho parêntese, eu multiplico os sinais, que no caso vai dar positivo, né? Porque quando eu tenho uma potência com o expoente par, o resultado vai ser positivo. Porém, gente, se tiver sem o parêntese, isso significa que a questão está pedindo que eu apenas multiplique a base e não os sinais. Então, eu vou conservar os sinais e multiplicar as bases, como vocês podem observar aí. E no caso vai dar menos 4. Então, muito cuidado quando aparecer questões com parêntese e questões. Agora vamos lá para a raiz quadrada exata de números inteiros. Então, vamos analisar agora dois exemplos. Então, prestem bastante atenção. O primeiro exemplo diz o seguinte, quais os números inteiros cujos quadrados são iguais a 16? Aí você me pergunta, quais? Oh, gente, professor, e tem mais de um? Bom, vamos analisar a seguinte situação. Nós temos aí mais 4 elevado ao quadrado. Mais 4 ao quadrado dá quanto? Dá 16 positivo. E menos 4 ao quadrado? 16 positivo. Ah, professora, então a raiz de 16 pode ser mais 4 e menos 4? Vamos ver isso no instante. Olha outro exemplo. Aí diz, quais os números inteiros cujos quadrados são iguais a 81? Aí nós temos
mais 9 ao quadrado, que dá 81, e menos 9 ao quadrado, que também dá 81. Então, a raiz de 81 pode ser 9 positivo e 9 negativo. Vamos ver isso agorinha, né? É até justamente isso que esses alunos questionam. Então, pode dizer que a raiz quadrada de 16 é mais 4 ou menos 4? E a raiz quadrada de 81 é mais 9 ou menos 9? Vamos lá. Bem, na matemática, a gente só é aceito o positivo. Então, a raiz quadrada do número 16 é um número positivo mais, ok? Então, raiz quadrada de 16 é igual a mais 4. Raiz quadrada de 81 é igual a mais 9, tá? Mas tem um porém, que existe o oposto do número 16. Então, nós temos aí mais raiz quadrada de 16, é porque o mais não aparece, né? E nós temos aí o oposto, que no caso vai ser menos raiz quadrada de 16. Com a raiz quadrada de 16 é o 4 positivo. Então, eu apenas agora vou fazer o jogo de sinal. Menos vezes mais é igual a menos. Então, o oposto vai ser menos 4. A mesma coisa se dá, gente, na raiz de menos raiz de 81, que no caso vai ser menos 9, certo? Vamos lá prestar atenção agora a mais dois exemplos. O primeiro diz o seguinte: que número inteiro representa a raiz quadrada de 20? Aí você pensa, mas como assim, professora? Raiz quadrada de 20? Se 4 ao quadrado dá 16, e se eu calcular com 5 dá 25? Então, não existe, gente, raiz quadrada de 20, porque não há nenhum número inteiro entre 4 e 5, né, para formar uma raiz quadrada. Então, quando isso acontecer, então é porque não existe a raiz quadrada exata, certo? Muito bem, porque só existe raiz quadrada, né, dos quadrados perfeitos, né, da potência. O segundo caso, que número inteiro elevado ao quadrado dá menos 25. Gente, não existe nenhum número inteiro que calculando vezes ele mesmo dê menos 25. Professor, e o 5? Não, o 5 vezes 5 vai ser igual a 25 positivo, tá? Então, não existe nenhuma raiz quadrada de um número negativo, tá? Então, quando o menos ele estiver dentro da raiz, então isso significa que essa raiz ela é inexistente, ela não existe no conjunto dos números inteiros, tá? Então, muito cuidado, é diferente. O sinal está dentro do radical e o sinal está fora, como no caso do 16 e do 81. Nesses casos aqui de cima, existe porque o sinal está fora, mas se o sinal estiver dentro do radical, gente, não existe, tá? Então, muita atenção. Então, uma ótima atividade. Qualquer dúvida pode questionar e até a próxima.